Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar dos meus lidos de março, que foram bem poucos, como dá pra ver. Em março eu consegui ler muita coisa, foram 9 livros. Gente, não sei como eu consegui ler tudo isso em março, tá? O primeiro lido do mês foi Amiga Genial, da Helena Ferrante. Foi o meu primeiro contato com essa autora e eu simplesmente amei. Tipo, eu quero ler todos os livros dela, porque eu estou obcecada por essa mulher. Até ela fez uma lista de indicações e eu quero super ler os livros que ela indicou. Tipo, eu estou obcecada. Não li mais nenhum até agora, mas eu pretendo. Tá? Helena Ferrante, me aguarde. Basicamente, aqui ela escreve sobre uma amizade que é muito complexa e muito real. Eu nunca tinha lido algo que expressasse a amizade de uma forma tão humana, sabe? Não tem aqueles embelezamentos e aquelas coisas falsas que as outras histórias trazem. Não, ela é muito crua. E a Helena Ferrante, ela consegue escrever pontualmente, ela vai desenvolvendo devagar o que ela quer te falar até chegar lá. Inclusive, isso foi uma coisa que eu achei no começo, que a história tava meio lenta e tava meio difícil, assim, não difícil pelas palavras ou de entender, mas ela era meio maçante. Mas é porque justamente ela vai construindo tudo pontinho por pontinho. E quando você vê, ela tá criando uma coisa assim gigantesca. Eu preciso ler os próximos, eu com certeza vou ler a série napolitana inteira. Eu dei 5 estrelas, favoritado. O segundo livro foi Terra Partida, que ficou bem famosinho recentemente nas redes. E tava todo mundo falando super bem. Assim, não é um livro ruim, longe disso. Se vocês virem o meu vlog, eu falei que eu gostei. Só que depois de um tempo, depois que passa um tempo, eu sinto que eu consigo consolidar mais os meus pensamentos sobre o livro que eu li, né? Porque vai assentando, assim, a ideia na cabeça. Você vê, tipo, por exemplo, Amiga Genial foi um livro que eu gostei quando eu terminei, muito, mas conforme o tempo passou, eu só comecei a gostar mais, porque eu percebi que eu pensava nesse livro muitas vezes na semana. Agora, esse só faz um mês que eu li e eu já esqueci um monte de coisa. Assim, de fato, a escrita é muito boa. A autora, ela vai narrando os fatos de uma forma que você quer saber o que aconteceu e você fica instigado pra terminar, porque tem muito suspense que nem curioso você fica, né? Eu pelo menos sinto isso nos suspenses, eles te afastam muito. Só que uma coisa que afastou foi que eu sinto que a autora, ela tentou escrever pessoas, personagens mais humanas, mais duvidosas, só que eu não sei se realmente coube nesse tipo de leitura, porque isso acaba te afastando um pouco do leitor, porque eu não me apeguei absolutamente a nenhum personagem, a nenhuma história. O romance, o casamento, eu não tava nem aí, eu só queria saber realmente quem tinha matado. Então, não sei, foi 3 estrelas. Um bom. Talvez 2,5, mas 3. 3 porque foi uma experiência de leitura agradável. O terceiro livro do mês foi Recursão, que simplesmente se tornou um dos meus favoritos da vida inteira. Esse livro, ele é perfeito. Por favor, se for para ler algum desses, leiam Recursão. Ele traz tantas reflexões sobre memórias, a perspectiva que a gente tem da vida e como tudo pode mudar, com quem a gente é, depende de tudo que a gente viveu. Assim, eu não sei nem explicar como ele pontua perfeitamente, tocou num lugar em mim que, assim, sinceramente, perfeito. Ele ocorre que talvez haja um motivo para as nossas lembranças serem armazenadas com um ar nebuloso e desfocável. Talvez a abstração que as reveste sirva como um anestésico, um amortecedor que nos protege da agonia do tempo e de tudo que ele rouba e apaga da nossa vida. Simplesmente Recursão. E daí eu li Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu ainda não sei como pronuncia o nome dele, eu só falo como as pessoas falam na internet e eu acho que tá certo. Eu nunca tinha lido nada nesse estilo, como eu falei, eu tô tentando ler coisas diferentes, abrir mais os leques de leitura, e esse ano tá sendo simplesmente o meu melhor ano de leituras, e 2026 mal começou, né? E tipo assim, eu já li coisas incríveis, meu cérebro, ele tá explodindo, assim, de verdade, eu tô muito feliz. E essa foi uma leitura que me deixou muito feliz de ter feito, porque eu gostei muito. Basicamente, aqui o Byung-Chul Han fala como a gente é a sociedade disciplinar, que a positividade do poder
é bem mais eficiente que a negatividade do dever, porque a gente deixou de ser a sociedade da disciplina, que era regida pelas proibições e punições, e agora a gente está sempre incentivando a positividade, porque isso é muito mais eficiente, porque a gente acaba achando que é uma liberdade, só que não é uma liberdade, né? A gente acaba sendo escravos de nós mesmos, é uma liberdade paradoxal, o que é muito legal de se pensar. Claro, legal não é a palavra, né? Interessante, porque é bem verdade. E eu nunca tinha pensado exatamente sobre isso com palavras, sabe? Você vê isso à sua volta e você só vai aceitando. Mas quando você lê, você para e reflete sobre aquilo. Tipo, como realmente a gente é assim. Eu sou assim, você é assim. Todo mundo é assim. Eu queria ser um gato às vezes e não sentir nada no mundo. E só viver e comer e ser feliz e ronronar. Assim, hoje estamos de mais mortos para viver e de mais vivos para morrer. Eu dei 4 estrelas para a Sociedade do Cansaço. Eu não dei 5 porque eu achei ele um pouco repetitivo. A partir da metade pro final, eu sinto que o autor estava falando as mesmas coisas. Nem com palavras diferentes, ele estava falando com as mesmas palavras. Mas assim, ele é importantíssimo, acho que todo mundo deveria ler. Depois, eu li Dostoiévski, tá? Eu tava super querendo começar a ler literatura russa, porque eu escuto muita gente falando por aí, e daí eu fui pesquisar qual que é o melhor livro pra começar. E daí todo mundo indicando Noites Brancas. Gente, assim, quem sou eu na fila do pão pra julgar um livro clássico de anos e anos que é tão bem aclamado, né? Eu me sinto um pouco burra e ingênua de vir falar, de dar a minha opinião desse livro aqui na internet. Mas como eu sou eu, e essa é a minha vida, essa é a minha experiência de vida, não tem muito que eu possa fazer em relação a isso. Eu vou falar a minha opinião. E basicamente, aqui o autor, eu acho que o autor quis falar sobre paixão e como paixão pode ser uma coisa arrebatadora que te tira do eixo, tira você do seu eu racional, transforma você numa coisa que você nunca foi, e mesmo que não dê certo, ainda vale a pena o segundo da paixão pela experiência de você ser humano e poder vivenciar esse tipo de coisa. E, falando assim, é uma ideia super legal, eu gostaria de ler um livro sobre isso. Mas eu não gostei. Não gostei do jeito que foi feito. Tudo bem que ele é super curtinho, então eu acho que isso influencia muito no quanto o livro consegue se desenvolver, mas eu achei o personagem principal super chato e inconveniente. Ele mal conheceu aquela menina e aí ele já começou a ficar pensando 1 milhão de coisas. Tudo bem, ele é emocionado, mas tipo, eu não gosto desse tipo de coisa. Talvez esse livro não tenha sido mesmo pra mim. Os devaneios que ele tinha, que ele ficava falando sozinho por 1500 anos, eu não achei identificável. Eu não sinto que realmente é uma coisa que as pessoas passem, sabe? A única coisa que eu gostei desse livro realmente foi o final, porque eu não tava esperando que acontecesse, eu achei que tava indo pra outro caminho, assim, que eu realmente ia odiar. Mas aí o final botou uma realidade ali que eu gostei, eu achei super merecido e super condizente. Já que a nossa outra personagem traz esse contexto do egoísmo, eu acho, né? Eu interpretei assim. Inclusive, eu vi uma coisa sobre os clássicos, de que a gente não deve ficar lendo pensando no que ele quer dizer e o que você pode interpretar disso, porque a gente não tem nenhuma prova no final pra responder. É basicamente como a gente cresceu sendo ensinado, né? Ler livros clássicos, livros chatos pra fazer uma prova no final. Sendo que arte é uma coisa muito pessoal, relativa. Cada um pode interpretar e tirar as suas ideias daquela obra. Então, eu tentei não ficar pensando no que ele estava querendo dizer, e no que eu estava ouvindo da obra, né? O que estava me afetando, porque é sobre isso, né? É um pouco sobre o autor, óbvio, mas é um pouco sobre mim também, eu que tô lendo esse livro. Eu dei 2,5. Razoável. Ruim? Ruim? Razoável? Tipo isso. O outro livro foi Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins Reid, porque ela tem que estar presente sempre no meu mês. Eu tô segurando assim porque tem algumas coisas que eu quero ler. Mas aqui é basicamente um livro que fala sobre escolhas. Recursão era mais sobre lembranças, também falava sobre escolhas, mas aqui é mais focado em escolhas. E tem uma teoria
de que quando você joga uma moeda pra cima, ela cai cara e coroa ao mesmo tempo. Que é o princípio do gato de Schrödinger, inclusive. A vida é longa e repleta de um número infinito de decisões. Preciso acreditar que as pequenas escolhas não importam, que eu vou acabar onde eu tenho que acabar, independente do que eu fizer. Um acontecimento na vida dela, e a partir desse acontecimento a gente começa a seguir as duas linhas do tempo. Cada uma delas, da personagem, que fez uma escolha diferente. E aí a gente vai acompanhando ao longo dos anos. Entra muito nesse quesito de tipo, será que é destino ou não? Uma coisa que eu acho muito legal, olha. Não podemos dizer o que faríamos em qualquer outra circunstância. Só temos como saber o que vamos fazer diante de algo que estamos enfrentando. Eu acho que isso é muito real e pode caber em várias situações da sua vida que você tá falando sobre o outro, julgando a visão do outro. Só que a sua visão do outro, mesmo que você tente se colocar naquele lugar, não é realmente a visão verdadeira do outro naquilo. Porque você só sabe o que você vai fazer quando você se depara com aquilo na sua frente. É até o ponto de que a gente fala, tipo assim, ai, nunca aceitaria isso de um namorado, nunca aceitaria traição. E aí quando você passa por isso, você aceita isso ou coisa pior. Porque você só sabe quando você realmente passar por aquilo. Eu dei 4 estrelas, porque apesar de eu ter gostado muito, eu tava esperando uma profundidade a mais em relação aos livros da Taylor, porque ela consegue mais fundo. Eu sei que ela consegue tocar mais na ferida e ser mais dura. E aqui ela conseguiu trazer muitas reflexões, mas ela não entrou tão embaixo, assim, sabe? Não foi, tipo, avassalador. E daí, o próximo livro que eu li é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu sinto que tem alguns aspectos. Eu sinto que, no geral, os livros que eu li esse mês me fizeram muito refletir sobre escolhas da vida, no geral. Foi um mês que trouxe livros sobre escolhas. Pelo menos cada um tinha um ponto sobre isso. Aqui não é um livro exatamente sobre isso, mas tem uma frase muito boa que eu já vou começar lendo só pra enganchar com outro livro. Dalva poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Que é basicamente o que eu tava falando, né? Poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. Tipo, gente, é exatamente sobre isso. Mas enfim, basicamente, esse livro também é bem famoso, né? Eu não tô dando sinopse porque eu sinto que, no geral, esses livros são famosos. Então eu tô considerando que vocês sabem. Se eu for falar de algum desconhecido, eu vou dar uma sinopse mais profunda. Esse é um livro que ele divide muito opiniões, né? Ou as pessoas odeiam, ou as pessoas amam. Bem, eu sinto que eu tô no limbo ali, porque eu não amei e nem odiei. Foi um livro que eu gostei, mas, assim, não foi uma história pra mim. Não me tocou em nenhum ponto. Ela é meio perturbada, a história, né? Não podemos negar. Muita gente fala que romantiza a violência. Gente, eu não vejo onde. Só porque uma personagem perdoou certa circunstância, certa atitude de certa pessoa, não significa que a gente tenha que ter a mesma visão. Isso só significa que foi a realidade do livro, foi a realidade do que aconteceu aqui e não só aqui, né, gente? Não é o que deveria ser. Nada é o que deveria ser. Eu gostei muito da escrita dela, sabe? Ela escreve muito bem, ela vai levando a gente gradativamente pra onde ela quer chegar, mas de uma forma sucinta, porque o livro ele é curto. A minha frase favorita, de longe, eu acho que eu tatuaria essa frase. Mas e o amor? O que é, se não um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Gente, sim, perfeitamente sim. É tão difícil existir sabendo tudo que a gente sabe sobre existir e ao mesmo tempo sem saber nada sobre o que vamos passar daqui a pouco. Eu dei 3,5 pro livro. Depois eu li Forward, que é um livro de contos de ficção científica que o autor, Blake Crouch, que é de recursão, organizou com vários autores. Basicamente, a proposta que ele deu era, no momento da descoberta, como alguém é capaz de prever aonde o seu trabalho irá levar? Devemos permitir que essa incerteza interrompa o impulso de avançar, ou devemos nos lançar à sorte, deixando que o acaso se encarregue de tudo? Que eu acho que é um tema super
pontual na ficção científica, né? O conto do Blake Crouch é fenomenal, ele é 5 de 5, ele poderia ser um livro inteiro. Gente, sou apaixonada por esse autor, né? Tá dando pra ver. O conto dele fala pontualmente sobre inteligência artificial, sobre uma robô humanoide que é criada e como ela se desenvolve e até o ponto, né? Até o ponto, não vou dar spoiler. Ele apresenta uma teoria do basílico de Rocco que eu nunca tinha visto e eu fiquei obcecada por essa teoria. Não pesquisem. E depois que vocês pesquisam, é um caminho sem volta, é melhor viver na ignorância. Só que o grande problema desse livro foi que os outros contos eu não gostei. Eu não vou falar de todos, porque vai se estender muito, mas eu basicamente não gostei de nenhum, só do primeiro. Então a nota do livro, no geral, caiu muito. 3. Mas o primeiro conto do Blake Crouch realmente é 5 estrelas. Depois eu li Cleópatra e Frankenstein. Gente, que livro bom, tá? Eu marquei muitas frases. Ele é um livro que fala sobre pessoas, relações pessoais, como o ser humano ele é complexo e multifacetado. Sabe, pra mim isso é muito legal de se ler. O ponto principal do livro é o casamento da Cleo com o Frank e como eles se apaixonam e como o casamento deles se desenvolve e como eles são humanos, sabe? E seres quebráveis e que se frustram e magoam um ao outro e se magoam. Pra mim isso é muito legal de ler. O melhor diálogo de todo esse livro, assim, eu saí marcando várias coisas. Mas olha só, você tem um jeito engraçado de mostrar que a minha vida é tão valiosa pra você quando você não faz absolutamente nenhuma concessão ou mudança no seu comportamento pra promover ou acomodar a minha felicidade. É aqui embaixo. Apenas me diga o que você quer que eu faça e eu farei. Eu não quero ter que dizer. Isso é só uma relação pessoal. Como você quer alguém que te entenda, que não precise ter que ficar falando tudo. Você quer alguém que entenda a sua alma sem que você tenha que traduzi-la. Não sei quem ouviu falando isso, não é uma frase minha, obviamente. É muito sobre isso, sabe? É muito complexo, é uma coisa muito... Eu dei 4 estrelas pro livro. É isso, gente. Essas foram as minhas leituras de março. Eu consegui ler muita coisa, eu aproveitei um monte enquanto não tinha prova, porque agora que começou, de fato, o semestre, né? E, enfim... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de ler todos esses livros. No geral, foram leituras muito boas. Eu fiquei muito satisfeita. Como eu falei, eu tô muito feliz com as minhas leituras no geral desse ano. Eu descobri de novo por que eu amo ler, sabe? Você se conecta de novo com a leitura e você fica, caramba, é por isso. É por isso que palavras... É por isso que é mágico. É por isso que eu amo ler. É isso, gente. Um beijo.